Bom, essa explicação aqui, ela vai ajudar muito a pessoas que acreditam, né, em vários deuses, deuses falsos, né? Aqui está dizendo quem é o Deus verdadeiro, quem é o único Deus, e não é uma invenção minha, da minha cabeça. Então, até mesmo quem acredita na Trindade está fundamentado no erro, tá bom? A Trindade não existe. Segundo a palavra de Deus, a Trindade não existe. Você acreditou no modo errado de acreditar, tá bom? A Trindade não existe. Vou falar mais uma vez. Quem acredita que Deus é um Deus, que Jesus é um outro Deus e que o Espírito Santo é um outro Deus, está totalmente equivocado sob essa palavra aqui, tá bom? Deixa eu te mostrar aqui, ó, que está escrito aqui, ó. Vede agora que eu o sou, ó. Vede agora que eu o sou. Quem é ele, né? Eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Então eu vou repetir para que não haja dúvida, para que você tenha entendido direito, tá bom? Você que acredita na Trindade, a Trindade ela foi uma invenção de homem, inclusive para fazer o sincretismo religioso e adulterar um pouquinho mais o Evangelho. Na verdade, o que chamam de Trindade são 3 formas de atuação do mesmo Deus, né? Vou resumir rapidamente aqui, né? Até porque eu não quero me ater muito nesse assunto, né? Mas Cristo veio. Antes o Espírito Santo ele se apoderava das pessoas, né? Ele causava grandes estragos no inimigo, assim como ele usava Sansão para poder destruir um exército inteiro só com as mãos limpas, e ele fazia isso com o poder do Espírito Santo que se apoderava dele. Bom, vamos um pouquinho mais à frente. Até então o Espírito Santo ele só entrava nas pessoas esporadicamente. Depois veio Jesus, tá? Veio Jesus. Ele, o Espírito Santo, acabou sendo Jesus, o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito. Jesus veio em forma de carne, assumiu a forma de servo, nasceu de uma mulher e cresceu como um jovem, uma criança, virou adulto, cumpriu seu ministério. Chegou o momento em que ele falou assim, ó, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Ele falou, eu estou subindo, mas eu vou deixar convosco o Consolador, mas é necessário, preste atenção, é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não tem como descer. Ou seja, ele está falando dele mesmo, só que de uma outra forma. Aí nessa outra forma, que era o Espírito Santo, que é o Consolador, a partir da morte da cruz, ele passou a ser o habitante do coração de todo aquele que o recebesse como Senhor de sua vida. Então, no primeiro formato, ele veio como um poder avassalador em alguns momentos e para mudar alguns pontos da história. No segundo momento, ele veio em carne, tá? Ele veio em carne e ele atuou e mudou a história, tanto é que nós temos aí aquela nomenclaturazinha, né? Aquela referência, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Foi tão poderosa a sua vinda que ele alterou a história. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ele veio em carne e alterou a história dele, né? Do mundo inteiro. A segunda forma, que foi Jesus Cristo. Aí, para que Jesus Cristo subisse, ele subiu, só que ele falou antes, olha, eu vou subir, né? Vou pro meu pai, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, olha, mas eu vou deixar vocês com um Consolador. Ou seja, ele subiu no formato que ele estava e a partir da cruz, ele passou a habitar no peito do homem, após a subida dele aos céus, né? Tanto é que na cruz ele falou assim, Pai, nas tuas mãos eu entrego o quê? O meu Espírito. Então ele subiu após isso e depois, agora,
todo aquele que o receber, todo aquele que se entregar a Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador, ele é um portador de Deus. O Espírito de Deus, o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus Todo-Poderoso, passa a habitar dentro do coração do homem. E aí temos palavras que dizem assim: acaso não sabeis vós que sois morada, sois edifício, sois templo do Espírito Santo? Lembra aquela passagem que estavam acusando Jesus de expulsar Satanás por Beelzebul, príncipe dos demônios? Então, e ele falou assim: olha, de toda blasfêmia que vocês proferirem serão perdoados, mas contra o Espírito Santo de Deus não haverá perdão para vocês. De quem é que ele estava falando? E as pessoas não entendem hoje o que é o pecado contra o Espírito Santo. Eu estou explicando agora, exatamente. É isso, ele estava falando dele, mas o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Quem era o Espírito Santo de Deus? Ele mesmo estava ali. E os fariseus hipócritas, idiotas, estavam pecando contra ele. Só que até então, né, ainda havia perdão, porque isso ainda não tinha sido explicado. A partir daquele momento, acabou o perdão contra o Espírito Santo. Então, são essas três formas de atuação. E você acabou aqui também tendo a explicação do que é o pecado contra o Espírito Santo, que a maioria das pessoas não sabem. Crente de 30 anos, 50 anos de igreja não entendeu isso ainda e tem medo de pecar contra o Espírito Santo, porque não sabe nem o que é. Imitar línguas, essas línguas xalabaia, não é pecar contra o Espírito Santo, tá bom? Pecar contra o Espírito Santo é exatamente o que aqueles camaradas estavam fazendo, que é o que? Você ver, saber, ter a certeza de que aquele ali é Deus atuando, e você dizer assim, disser assim, é Satanás, é demônio, não é Deus, aquilo ali é Satanás, é Beelzebul. Aí, meu querido, assim, eu nem sinto muito por você, tá bom? Você pecou contra o Espírito Santo se você fizer isso. Por isso, muita gente tem medo. A falta de conhecimento real da palavra de Deus leva à desconfiança, leva à instabilidade, leva à insegurança espiritual até. Porque, inclusive, sob essa falta de conhecimento, muitos falsos líderes, eles ganham a vida inteira, tá? Colocando medo nas pessoas que não conhecem o que é a palavra de Deus, não sabem o que é o pecado contra o Espírito Santo. Então eles colocam o medo dizendo: olha, se você fizer isso, você está pecando contra o Espírito Santo. Olha, ouça o que sai da minha boca, porque eu sou profeta de Deus. É nada, é mais um agente do diabo enganando as pessoas. Então, voltando aqui ao termo aqui da palavra, né? Como eu falei, assim, já expliquei as três formas de atuação de Deus rapidamente aqui, de uma maneira bem resumida, tá bom? Não fui muito profundo, apesar de ter sido um pouquinho, para você compreender e não ter mais esse tipo de medo. Te expliquei aqui também que não existem três deuses, foram três formas de atuação do mesmo Deus, o mesmo Senhor. Eu vou lembrar até de uma outra passagem que falou assim, mas ali quando ele foi ser batizado, uma voz veio do céu. Bom, coloca ali um balde d'água na sua mão ali, um copo d'água na sua mão, coloca duas formiguinhas ali conversando e fala alguma coisa e mexe na água ao mesmo tempo. As formiguinhas vão achar que é um ser que está mexendo na água e outro ser que está em cima olhando, mas não é o mesmo ser, entendeu? Eu expliquei de uma forma bem fácil, prática e rápida de você entender a atuação de Deus. Por isso veio aquela voz do céu e falou assim, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Era o mesmo Deus, só que ali naquele momento, nas suas duas formas de atuação, ele na forma de atuação como carne e como Deus Todo-Poderoso, né? O ser universal, né? Que governa o cosmos inteiro, também ali, inclusive explicando aqui por que ele desceu assim, porque se ele descesse no formato real dele, que ele destruiria tudo. Então ele teve muita misericórdia. Por isso a palavra de Deus diz que ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele assumiu a forma de servo. Imagina você ser um Deus Todo-Poderoso e você se submeter a virar um pedaço de carne para ir convencer outros pedacinhos de carne de que você é Deus. Que trabalho difícil, né? Primeira coisa que ele teve que, vamos dizer assim, aprender na carne é o quê? A humildade
de ter que se submeter, saindo do alto do trono dele, de Deus, que pode fazer qualquer coisa, né? E se submetendo a virar carne, a virar um embrião, a virar um espermatozoide. Pensa nisso, a misericórdia de Deus comigo e com você, tá bom? Então aqui, ó, não existem outros deuses. Os que tem por aí são falsos. A Trindade também não existe, tá bom? A Trindade, ela foi inventada pelo homem para enganar o povo. Não existem 3 deuses, são 3 formas de atuação do mesmo Deus. Aqui, ó. Vede agora que eu sou. Quem ele é? Eu sou. Foi a mesma coisa que ele disse para Moisés. Mas se ele perguntar lá, se o faraó perguntar quem é você, diz a ele que eu sou. Mas é isso aí. É só isso aí, é o suficiente. Quando foi para ser preso no jardim do Getsemane, quando perguntaram, eu sou, ele respondeu, caiu todo mundo lá. Pesquisa direitinho que você vai ver isso daí. Então eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Entendeu? Fechamos esse entendimento aqui. Vamos terminar o versículo. Eu mato. Preste atenção, tá bom? Eu mato. Mas então quem mata é o diabo. Não, presta atenção. Deus mata também. A diferença é de que Deus, ele mata e a condenação é eterna, tá bom? Preste atenção, cuidado quando você brincar com um servo de Deus, uma serva de Deus de verdade. Aqui, ó. Deus está dizendo, eu mato e eu faço viver. Também em contrapartida, também não há morto que ele não consiga ressuscitar. Eu tenho por costume dizer, quando eu ensino esse tipo de coisa para algumas pessoas, que não teve um enterro que Jesus não estragou. Não teve um enterro que Jesus não estragou. Ele estragou todos os enterros. Todos tiveram que levantar. Todos foram ressuscitados. Por isso, o ministério vida, eu faço viver. É para que entre com vida, onde há morte. Eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Alguma dúvida? Não? Obrigado. Deus abençoe a todos.